Olá, sejam bem-vindos à Central das Escrituras. Que bom que você está aqui. Eu sou Lynn Hilton Wilson Eu sou Jack Welch. e vamos falar sobre os capítulos 5 a 7 do livro de Alma. E esses dois capítulos contêm dois dos primeiros sermões de Alma, o Filho. Provavelmente são seus sermões mais conhecidos e são belíssimos. O primeiro, no capítulo 5, foi após ter deixado o cargo de juiz supremo. Ele passou a oficiar apenas como sumo sacerdote da igreja e saiu em uma missão de 4 anos. Mas ele começou em sua cidade natal, Zaraenla, pregando para o povo de lá. E a mensagem foi para chamá-los ao arrependimento. No entanto, ele não o fez diretamente. Ele usou perguntas. Foi um trabalho magistral de retórica, porque ele simplesmente usou perguntas para fazer o povo refletir. Eu contei e ele fez 50 perguntas. Há apenas 42 pontos de interrogação, mas a razão pela qual você contou 50 é porque há perguntas duplas. Algumas delas são perguntas compostas. Sim, Portanto, os sinais de pontuação não estavam lá, originalmente. não mesmo? Então, acho que podemos considerar umas 49. Gosto do número 50 porque é o número do ano de jubileu. Pouco antes, Alma havia celebrado uma grande comemoração no 7º ano do novo governo de juízes, quando muitas pessoas se uniram à igreja em Zaraenla. E, alguns anos depois, ele falou não apenas para as pessoas da cidade de Zaraenla, mas para toda a terra de Zaraenla. Aqui diz que ele percorreu as aldeias e pregou em cada uma delas. Sim, Será que ele fez o mesmo discurso em cada vilarejo? talvez. E será que Alma já tinha esse discurso escrito com antecedência, como o rei Benjamim havia feito? Puxa, é uma ideia interessante. Alma usou o discurso do rei Benjamim tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 7 de forma bastante extensa. E faria sentido que ele não estivesse lá apenas para falar. Penso que sua intenção era de que as pessoas usassem essas palavras como instrução e material de estudo, especialmente nas 7 igrejas que estabeleceram. No entanto, esse discurso foi para todos. Ele não falou apenas aos membros da igreja, o que deixa isso tudo muito mais bonito. Há um convite nessa passagem. É isso mesmo. E no final de seu discurso, versículo 62, ele até diz que está falando aos membros da igreja por meio de mandamento, mas aqueles que não pertencem à igreja, ele diz, por meio de convite. Isso é interessante. Nós também usamos essa diferenciação. Mesmo na igreja, sempre convidamos as pessoas a darem o próximo passo. Bem, existe o arbítrio. E você organizou tão bem essas 50 perguntas em seu livro Charting the Book of Mormon. Poderia nos contar um pouco sobre isso? Fiz isso há muito tempo, nesse livro, que está disponível no arquivo da Central do Livro de Mormon ou da Central das Escrituras. Há várias tabelas, no caso, a 61, 2, 3, 4, em que fiz uma análise dessas 50 perguntas. E dessa maneira, usando uma tabela, é possível contabilizar várias coisas, o que é bem Sim. útil. E quando estava analisando isso, pensei, quantas perguntas são feitas aqui? Eu ensinava esse capítulo nas minhas aulas sobre o livro de Mormon na BYU, dividindo em diferentes sessões e analisando cada uma das perguntas. E descobri que essa seria uma maneira muito eficaz de ensinar. Tentei ser um bom professor ao fazer boas perguntas para os alunos. Depois desse bom exemplo aqui, né? Acho que podemos seguir esse exemplo de Alma ao ensinar, questionar, convidar e deixar que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões. É uma maneira muito boa de fazer introspecção. Acho que se nosso objetivo é o aprendizado, temos que permitir que o indivíduo chegue às suas próprias conclusões. Acho que é um uso brilhante, embora nem todos encontrem as 50 perguntas. Talvez encontrem 7, 8 ou 9 categorias diferentes, mas quando lerem esses capítulos esta semana, espero que aproveitem a oportunidade para permitir que essas perguntas penetrem em seu coração e realmente as apliquem e encontrem seus próprios grupos e subcategorias. E depois as responda. Não são perguntas retóricas. São perguntas que convidam a uma ação. E assim, à medida que vocês trabalharem nessas perguntas, perguntem a si mesmos: o que elas me dizem hoje? É nosso convite a vocês hoje.
Espero que leiam Alma capítulo 5 e Alma capítulo 7 esta semana. Não são capítulos longos. Vocês serão recompensados, serão iluminados e guiados pelo que Alma disse aqui. E ao ver todo esse questionamento, penso que é uma arte saber fazer boas perguntas. Bem, Alma foi um escritor magistral. Algo que eu sempre dizia aos meus alunos de direito sobre buscar respostas para nossas perguntas é que uma boa pergunta já é metade da resposta. Se você não estiver fazendo a pergunta certa, não estará procurando a resposta certa. Antes de fazermos as perguntas, porém, Alma se apresentou com a devida autoridade, o que é bom. No versículo 3, eu, Alma, havendo sido consagrado por meu pai, Alma, como sumo sacerdote da Igreja de Deus, tendo ele poder e autoridade de Deus para fazer estas coisas, eis que eu vos digo que ele começou a organizar uma igreja na terra que se achava nas fronteiras de Nefe. Vejam, eu agrupei essas perguntas de um jeito, e é claro que vocês podem agrupá-las de outra, mas vejo que as 5 primeiras perguntas nos ajudam a lembrar dos atos de Deus por nós. Fala da libertação que tiveram do rei Noé, literalmente Deus libertou seu povo. Nem todas as pessoas a quem Alma falou viveram sob a servidão do rei Noé, mas com certeza conheciam as histórias, e Deus será misericordioso e se lembrará de vocês se vocês se lembrarem dele. Por que temos de nos lembrar de que Deus foi misericordioso? Acho que isso nos coloca em um estado de espírito em que somos mais receptivos. Se você tem fé, se sabe que Deus fez coisas maravilhosas por você, fará outras perguntas a Ele e Ele também as responderá. Moroni, no capítulo 10 de Moroni, versículo 3, que é o versículo antes do mais famoso, a maioria conhece Moroni 10:4, mas em Moroni 10:3 diz: Desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. E se perguntardes com um coração sincero, sua capacidade de pedir com real intenção aumentará. Quando pensar nos lugares e momentos de sua vida em que Deus se lembrou de você, lembre-se dele e ele agirá novamente. É exatamente isso que ele fez, pois se lembrou do que o anjo havia lhe dito. O primeiro ponto de interrogação, contado como a primeira pergunta ou não, está no versículo 6. E ele diz: Haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Lembrando que quando Alma recebeu a visita do anjo, ele disse: Lembra do cativeiro de seu pai? Achei isso bem interessante. Isso está em Alma 36, Sim, e ele usou aqui mas não novamente. está em Mosias 27 em seu relato anterior. É verdade. E já mencionamos isso na semana passada, que Alma faria outros relatos de sua experiência além do que está em Mosias 27. E aqui está um exemplo disso. Sim, esse é um exemplo. Eu achei muito legal que ele os chamou ao arrependimento sem usar a palavra arrependimento em si. E ele quer que, ao nos lembrarmos, voltemos ao estado de arrependimento, porque arrependimento não é apenas parar o ato errado, é voltar para Deus. É por isso que temos de nos lembrar antes de agir. De qualquer forma, acho que é bem significativo o fato de ele estar seguindo a orientação do anjo e repetindo-a para essas pessoas. E ele pede que se lembrem de 3 coisas. Primeiro, do cativeiro de seus pais. Pensem nos problemas que tiveram. Segundo, lembrem da misericórdia e paciência de Deus para com seus pais. Lembrem-se de seus antepassados, de seus pioneiros. Lembrem das escrituras dos heróis das histórias de Davi. Eu faço muito isso. Gosto de pegar emprestado suas experiências e sua força, lembrar do que eles fizeram e de seus sacrifícios. E se você é um pioneiro ou não, não importa. Nós temos ótimos Todos nós exemplos. podemos nos lembrar. E, em terceiro, haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Agora essas pessoas já não estão aqui, seus antepassados se foram. Mas sabemos que eles foram libertados e podemos ter confiança de que, quando morrermos, também seremos libertados. Foram eles destruídos? Eis que vos digo que não. Não o foram. E a quinta pergunta: foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que os cingiam? Lá no versículo 9. Sim, isso mesmo.
Sim, sim. E eu adoro a continuação no versículo 9. Digo-vos que sim, foram soltas e suas almas expandiram-se e cantaram o amor que redime. E digo-vos que estão salvos. Sabe, eles conseguiram passar pelo processo de arrependimento. Acho que ele foi muito sábio e, em vez de chamá-los ao arrependimento, ele começa dessa forma e pede que avaliem a si mesmos e lembrem que seus antepassados receberam o amor redentor do Senhor. Isso mesmo. A palavra é literalmente salvos, o que significa resgatados. Sim, literalmente. Obviamente, estamos falando da salvação do Senhor que nos resgata da morte e do pecado. E não devemos nos esquecer de que ele também nos salva de outras maneiras. Ao falarmos sobre sermos salvos, penso no nome Jesus, Joshua ou Yeshua em hebraico, que significa ser salvo. Salvar Significa agora. Jeová, Jeová Sim, salva. sim, Jeová salva. Sim, sim. Então, esse é um ótimo ponto e é disso que se trata. Ele nos salva de todas as maneiras que você possa imaginar. Por meio de nosso Salvador, sim, por meio do nosso Jesus. Está bem. Próxima pergunta, qual está na vez? Bem, no próximo bloco que tenho anotado, Alma queria que conhecessem a lógica essencial do Evangelho, como eu gosto de chamar. E eu tenho os fundamentos do Evangelho. Então, Sim. ele os convida a refletir sobre as condições de salvação e a necessidade de acreditar nos profetas de Deus. O próximo bloco de perguntas vem dos versículos 10 e 11. Todas elas se encontram apenas nesses 2 versículos. E o que ele pergunta? Em que condições seus pais foram salvos? Sim, que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertados das ligaduras da morte, sim, e também das correntes do inferno? Não acreditou meu pai, Alma, nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? Este é Alma, seu próprio pai. Bem, e eu adorei ler isso porque Alma deu a volta por cima. E agora seu herói é seu próprio pai, a pessoa a quem ele mais deu trabalho. Mas, Jack, quando fazemos perguntas, temos de fazer como Alma as fez, com fé, acreditando que receberemos uma resposta. A restauração foi iniciada por uma boa pergunta e humildade na busca. Sinto que as perguntas são a melhor maneira de aprender, quer sejam perguntas difíceis ou fáceis, desde que as abordemos com fé Fé e esperança. e esperança. Sim. E caridade. Acho que Ele vamos fala falar sobre delas isso em mais alguns tarde, versículos, mas as ainda não é o abordamos momento. com fé, ou seja, com fidelidade e crença em Cristo. Nós as abordamos com esperança porque queremos uma resposta esperando que ela venha. Não podemos duvidar. Se fizermos uma pergunta, precisamos ter esperança que receberemos a resposta. E fazemos isso por caridade, porque queremos colocar isso em prática para outras pessoas. Nossos objetivos não podem ser egoístas. E se fizermos as perguntas com esse processo em mente, então abrimos esse processo que chamo de ciclo da fé, porque uma vez que você tenha passado por esse ciclo de fé, esperança e caridade, uma vez que você retorne ao início e tiver fé no próximo princípio, Sim, sua fé então você crescerá. passa por isso, esperando uma resposta e depois usando-a de forma caridosa, e assim por diante. Portanto, é uma rodada eterna. Tenho como meu próximo grupo a conversão pessoal. O que você tem? Eu tenho conversão pessoal. Está bem. E ele faz perguntas penetrantes sobre... Você é humilde, confia em Deus, você é fiel, haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração. Então já falamos sobre isso. Agora nos versículos 14 e 15. O que isso significa? Haveis nascido espiritualmente de Deus? De onde ele tirou essa frase? Nascer, Foi do rei acertou, Benjamim. é dele mesmo. Você Claro. acertou. No capítulo 5, diz que nascemos espiritualmente de Deus, e agora somos seus filhos e filhas. Portanto, aqui é outra passagem, e haverá muitas repetições como essa, onde Benjamim será citado como o grande fundador do povo de Zaraenla. Ou seja, ele menciona o rei Benjamim como um americano citaria a George Washington. É que ele viveu apenas 40 anos antes, não fazia tanto tempo. Eles se lembravam disso. Isso. E assim, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? E essa é uma Acho que essa pergunta é muito provavelmente a provocativa. pergunta mais conhecida de todo o capítulo. Mas O que será que significa? acho que você pode dizer. Quando vemos luz no semblante de alguém que nasceu de novo, sabemos que a pessoa está próxima do Salvador, sente o amor do Senhor em sua vida. E acho que o amor do Senhor surge em nossa vida quando sentimos a redenção, quando nos sentimos perdoados. E essa luz é realmente perceptível.
Sim, é algo que dá para ver. Minha esposa tinha um colega na BYU que não era membro da igreja, e quando lhe perguntaram, por que você quis vir dar aulas na BYU? Ele disse, bem, foi algo que aconteceu quando eu vim fazer umas entrevistas e conversei com as pessoas durante algumas aulas de campo. Vi uma luz em seus rostos que eu adorei. Oh, isso é ótimo. E isso é perceptível. E em E qual assim, versículo você está? bem, ainda estou no versículo 14. Sim. Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? O meu problema é que eu sinto isso, mas quando faço algo ruim, isso desaparece. Eu já senti isso várias vezes, mas é algo que vem e vai, de acordo com minhas ações e Os pensamentos. pensamentos são efêmeros, mas se estão em seu coração, estão incorporados em quem você é. E as pessoas no mundo antigo nem sequer conheciam o sistema nervoso. É claro que não. Foi só no século XIX que realmente conseguiram descobrir como nossos nervos funcionam. Então, Aristóteles, por mais inteligente que fosse, achava que o cérebro era a medula do crânio. Sério mesmo? Achava ser algo inerte. No Velho Testamento, o coração é onde ficam os pensamentos. É isso O homem mesmo. pensa em seu coração. Sim. E era isso que todos eles pensavam. Que o sangue transmitiria essas impressões e o coração seria onde nossos pensamentos são processados. Nós, é claro, entendemos isso de forma diferente, mas talvez podemos enxergar a razão disso. Se você experimentou essa poderosa mudança, não fica apenas em seu coração, mas vai para a sua mente. E devemos amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Todas essas coisas. E quando Joseph quis aprender o que é o Espírito, ele e Oliver perguntaram ao Senhor, logo no início da tradução, e o Senhor disse, isso precisa fazer sentido em sua mente e em seu coração. E em nosso vocabulário, usamos ambos, mas no mundo antigo havia um significado para isso, desse É jeito. isso mesmo. E gosto dessa última pergunta que coloquei nessa sessão. Lá no versículo 15. Olhais para o futuro com os olhos da fé, e já mencionamos esse ciclo de fé, e que ele não termina quando você recebe a bênção. É por isso que precisamos olhar o futuro com os olhos da fé, Isso é ótimo, é verdade. para então seguir em frente com o próximo passo deste caminho. Sim. E o próximo passo, eu vi que você anotou que é imaginar o julgamento. O dia do julgamento, começando na segunda metade do versículo 15 até o 24, mais ou menos, ele está falando sobre o julgamento, a culpa. É isso mesmo. Exatamente. São os fundamentos. Lembrar de vossas culpas, diz ele em 18. E ele diz não apenas para lembrar, lá no versículo 16, diz: Digo-vos, podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia. Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. O que você acha dessa palavra imaginar? Veja-se no futuro. Consegue se imaginar diante de Deus? Consegue imaginar o amor de Deus? Consegue imaginar essas coisas, mesmo que não as tenha sentido, de modo que isso o motive a buscá-las? E como podemos imaginar tudo isso? Acho que isso está relacionado à palavra imagem, Claro que sim. certo? E assim, sendo bem abrangente, eu acho que você quer imaginar não apenas uma tela em branco e esperar que algo apareça ali, mas começar a juntar as peças e imaginar como será. Bem, a primeira coisa que você imagina é que o Senhor estará lá. E então você imagina, bem, ele estará dizendo alguma coisa. O que ele poderia dizer? Então, esse processo de imaginar, acho que é um verbo ativo. A coisa toda é ativa, esse é o ponto principal. O discurso é tão bonito, o sermão é tão bonito que nos leva a aplicar os ensinamentos de nosso Senhor. Depois ele fala sobre uma lembrança de todas as vossas culpas. Bem, é isso mesmo. No versículo 17, imaginais que podereis mentir ao Senhor naquele dia? Não ousaremos mentir para Deus, sabemos disso. Ele é o Todo-Poderoso. Tenho certeza de que nos sentiríamos envergonhados de mentir para Deus. Quem conseguiria inventar uma história de frente para ele? Achando que Com funcionaria. certeza não daria certo. Ele também fala que ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir o seu povo. Atrás. Lá no versículo 21.
Ele não quer que nos afundemos em nossa culpa, quer que nos lembremos da purificação do Salvador que está disponível. Logo antes disso, no versículo 20, ele diz: tudo bem? Você pode imaginar a imagem de Deus em Graves Venor em seu semblante. Você consegue pensar, ele nem mesmo quer que você imagine isso, mas você consegue pensar em ser salvo quando você se entregou para se tornar sujeito ao demônio? Isso não faz o menor sentido. Você não pode nem pensar nisso. Ele entende, e todos nós entendemos, que você só pode ter e servir um mestre. Você não pode servir a Deus e a Satanás, Jesus ensinará. E Nefe sabe disso, e ouvimos pessoas falando Ele sobre também isso. sabe bem aqui, e no versículo 22, como vos sentireis se vos apresentardes perante o tribunal de Deus, tendo vossas vestimentas manchadas de sangue e de toda espécie de imundície? O que testemunharão essas coisas contra vós? Ele prossegue e fala sobre assassinatos e culpa, mas em 24, novamente, ele fala sobre ser purificado pelo sangue expiatório de nosso Salvador. Acho interessante o fato de ele pensar que estaremos lá com roupas. Não estaremos nus, mas estaremos vestidos com roupas. E como você acha que essas vestimentas serão? Ou teríamos algo que representasse essas vestes para nos lembrar de que estaremos diante de Deus em um estado puro? Há uma razão pela qual usamos as roupas do templo, uma razão pela qual elas são brancas. E por que que eles usam essa palavra e nós a usamos para um propósito especial? Sim, meu versículo favorito é o versículo 26. Certo. Vamos ao próximo bloco, o que dei o nome de autoavaliação da condição espiritual. Essa é a próxima coisa que a alma quer que façamos. Depois de imaginarmos o dia do julgamento, agora vamos pensar, bem, onde estamos? Como estamos nos saindo? Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria: podeis agora sentir isso? Será apenas uma pergunta retórica? É como se fosse uma ordem, e acho que ele está dizendo: tudo bem, e se chegou até aqui está ótimo. Foi o maravilhoso entendimento de Joseph Smith e da natureza do Evangelho eterno, ele enxergou isso como uma progressão. Joseph Smith revelou não apenas o plano de salvação, mas o plano de progresso eterno, o plano de redenção, o plano de exaltação e todos esses aspectos do plano. É uma parte de nossa vida em vários estágios, parte de nossa vida à medida que progredimos. E aqui, se tivermos experimentado essa mudança, a primeira coisa que fazemos é cantar o cântico do amor que redime. Será que consegue cantar esse cântico? Podeis agora sentir isso? Então cantem. E a música? Qual era a importância da música no antigo templo israelita? Muito importante. Os Salmos, mesmo na época do Novo Testamento, os Salmos eram mais acessíveis do que qualquer outro livro além da Torá. É isso mesmo, e os salmos eram os hinos deles, o Havia inário que hinos? usavam. Sim. E por isso são citados com tanta frequência. Eles conheciam os hinos. Conheciam mesmo? Esses cânticos eram entoados no sábado e os cantavam em todos os dias de festa. Muitos deles foram criados para serem cantados na adoração no templo. E assim, esse cântico do amor redentor seriam salmos sobre a redenção de Deus, como o hino Cantando Louvamos, que fala da redenção de Jesus. Posso citar vários exemplos de nosso inário e como eles se assemelham aos salmos e como eles eram usados pelo povo israelita, como eles se encaixavam ao templo. E há várias maneiras que eram usados. C.S. Lewis escreveu muitos livros, mas um dos meus favoritos é um livro chamado Reflexões sobre os Salmos. Ah, ainda não li esse. Vale a pena conferir. Ah, sim. Fica a minha sugestão para vocês. Bem, vamos voltar a Alma 5 e continuar com essas 50 perguntas maravilhosas. Então, no versículo 27, tendes-vos conservado inocentes diante de Deus? Isso é permanecer no caminho do convênio. Poderíeis dizer, se fosseis chamados pela morte neste momento, que haveis sido suficientemente humildes? Versículo 28. Eis que estáis despidos de orgulho? Versículo 29. Há alguém entre vós não despido de inveja? Despido de inveja, é claro, remete aos 10 mandamentos. Não cobiçarás. O 9º mandamento, sim. Cobiça. E por fim, acho que é bem importante o que está no 30. Há alguém entre vós que zombe de seu irmão
ou que acumule perseguições contra ele? Bem, e só aqui ele fala em arrependimento, logo depois Sim, disso. Versículo 31, 32, arrepender-se, arrependei-vos. Sabe, ele ainda não havia falado disso. Ele nos pediu uma autorreflexão. Acho que essas perguntas são ótimas antes do sacramento. Adoro pensar nelas durante o sacramento e antes de ir para com a certeza. igreja, mas agora ele chega ao ponto principal: arrepender-se. Esses versículos de 31 a 38, quantos versículos há nesse capítulo? 60 e poucos? Para o Certo. centro, Esse é o centro. Certo. Mas vamos seguir isso é em ótimo. frente. Ele também diz no 34: Vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Está Esse bem. também é um texto do Sim. templo, não é? O templo usa a menorá, a luz, logo antes do véu, para representar a árvore da vida, pois a partir dele poderemos entrar na presença do Senhor sem nossos pecados, porque já fomos lavados e ungidos pelo sacrifício no altar. E não se esqueça da árvore da vida no Jardim do Éden. É o ponto principal, E o caminho de finalmente volta. chegaremos nela. Então, agora estamos de volta ao Jardim do Éden. Sim, obrigado. Muito importante. Muito bem. Muito bem. Então, o próximo grupo, apenas no versículo 39, há uma seção separada que ele quer que as pessoas saibam que, se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? E que se o diabo é o seu pastor, você é do rebanho dele. Jack, não sei se você se lembra, mas lá em Gênesis, quando Jacó está dando as bênçãos patriarcais a todos os seus filhos, na bênção de José, ele é o que tem o fruto sobre a videira. É isso E, mesmo. e acho que E isso foi muito importante para absolutamente o eles povo de são a Nefe tribo de e o povo de Leí, Manassés e mas isso José. é, acho que Efraim e José. Acho que essa menção a Deus como um pastor do povo é feita lá em Gênesis. Então, isso sim, então estamos vendo essas imagens aqui do pastor de Israel voltando a bênção a José. É isso mesmo. Acho que isso é poderoso. Portanto, a ideia de um pastor vem de Gênesis 49, versículo 24. E depois, é Como claro, Deus é está em nosso todos os pastor. salmos, como já mencionamos. É claro, sim, O o Senhor é Senhor o é o meu meu pastor. pastor. E assim por diante. Linguagem de Novamente, pastor. estamos falando sobre um salmo. Bem, e o rei Davi Sim. era o pastor de seu Tudo povo. isso seria muito bem conhecido por essas pessoas que estão familiarizadas com o texto das Escrituras na placa de latão. E você sabe que os reis da Babilônia, lá no antigo período babilônico, com o rei Hammurabi, se identificavam como um bom pastor, como o pastor de seu povo. Então, essa é uma imagem bem real, muito popular e impressionante. Ela foi usada muito antes do Novo Testamento. Reconhecendo que o pastor se importa, que o pastor está lá, que o pastor conta e sabe, e que eles conhecem sua voz. Todas essas coisas que Jesus usou eram conhecimento geral daqueles a quem ele falava. Especialmente porque muitos deles são membros da igreja. Eles liam as Escrituras, sim. Certo? Qual é a próxima sessão? Ok. A próxima sessão é o versículo 45. Sim, Temos duas perguntas sobre como podemos obter conhecimento espiritual. sim. A primeira pergunta é: não supondes que eu próprio saiba destas coisas? Ok. Acho que o presidente Nelson poderia nos fazer essa pergunta. Vocês não acham que eu sei do que estou falando? E não diz, não tem certeza de que sabe? A essa altura, não acha que não está disposto a me dar o benefício da dúvida? A segunda pergunta dá continuidade a isso. E como ele faz isso? Veja, ainda está no versículo 45. Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenho certeza de sua veracidade? Sim, Lá no versículo 46, eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. Jack, isso é muito poderoso porque não foi apenas uma experiência com o anjo. Ele teve de jejuar e orar regularmente sobre cada uma dessas coisas. Ele é um ser humano igual a nós. Temos oscilações em nossa espiritualidade. Questionamos, duvidamos. isso é absolutamente correto. O que o anjo lhe disse foi: endireite-se. Lembre do cativeiro de seus pais. Você precisa se arrepender. Alma sabia que havia algo que ele precisava fazer, mas o trabalho ainda estava por vir. E é claro, Alma poderia dizer: eu sei disso porque vi um anjo. Mas ele sabe que todas as outras pessoas não verão um anjo. Essa não será a bênção ou o chamado delas. O que ele lhes diz é que eles podem saber, como ele soube, por meio do poder do Espírito Santo.
E assim ele não diz nada além do que eles poderiam experimentar por si mesmos. Ele também diz: é o espírito de revelação. E isso está disponível a todos que buscam humildemente com mansidão diante do Senhor. Bem, meu último grupo é, na verdade, as 10 perguntas finais. Começando em qual versículo? Começando com o versículo 53, passamos por sua explicação sobre como ele sabe e o que ele sabe e como o Espírito trabalha. E como se arrepender? E então, nesse último grupo, ele fala sobre por que eles não têm motivo para se recusar a se arrepender. Ah. Então, agora ele os colocou em alerta e eles não serão considerados inocentes. Sabe, uma vez que você ouve e sabe de algo, você é responsável e agora terá que fazer uma escolha, de uma forma ou de outra. E ele está deixando isso claro para eles. E ele diz: não consigo pensar em uma única razão pela qual vocês devam se recusar a se arrepender. Você consegue pensar em uma boa razão? Pois É bem, novamente sobre as vestimentas custosas. sim, mas vamos pensar no que ele diz. Ah. Versículo 53. Podeis refutar estas palavras? Tudo bem. Primeiro teríamos que traduzir isso para: consegue argumentar com alma nisso? Encontra alguma falha no que ele está Ele dizendo? diz: podeis pôr estas coisas de lado e pisar o santo sob os pés? Sim. Podeis inchar-vos com o orgulho de vosso coração? Sim. Persistireis em usar vestimentas luxuosas e pôr o coração nas coisas vãs do mundo, nas vossas riquezas? Sinto que isso se aplica muito bem ao nosso DNA. E depois, 54. Sim, persistireis em supor que sois uns melhores que os outros? Não se comparar aos outros é uma coisa. Você sabe, não devemos nos achar melhores ou piores. Penso que se achar melhor ou pior também Com não é certeza, saudável. as duas coisas são ruins. Sim, persistireis na perseguição de vossos irmãos que se humilham e seguem a santa ordem de Deus? Essa é a expressão sacerdócio que Alma usará como sumo sacerdote, sob a qual eles foram trazidos para esta igreja e foram santificados pelo Espírito Santo. E verdadeiramente apresentando obras dignas do arrependimento? E no versículo 55, ele acrescenta mais uma, novamente com uma espécie de alusão ao discurso do rei Benjamim. Persistireis em voltar as costas aos pobres e aos necessitados e a negar-lhes vossos bens? Foi algo dito por Benjamim. Ele quer que doemos aos pobres. Ele quer que voltemos a uma sociedade de Sião. E as 3 últimas perguntas estão nos versículos 58 e 59. Quais são elas? Bem, primeiro ele diz: os nomes dos iníquos não serão misturados com os nomes de meu povo. Então, a próxima pergunta eu acho que estaria mais relacionada a Sim. isso. Mas será que depois que ele fizer esse discurso, As eles o pessoas farão? tiveram que escrever seus Agora já estão no convênios livro do novamente. convênio, Bem, alguns estão, alguns mas serão alguns convidados. podem ser, veremos. Ele os Veremos. convida. Para mim, ser renovado é uma necessidade semanal. Talvez seja isso. Mas depois ele continua com Entendi. essa pergunta. Porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, e a eles concederei uma herança à minha mão direita. E continua: que tendes a dizer contra isto? Podemos argumentar contra isso? E quem afirmaria que Deus não será generoso e concederá herança àqueles encontrados à sua direita? Isso é para os que quiserem se submeter à vontade do Senhor. Versículo 59. Pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem-lhe o rebanho? Nesse versículo, quem vem à mente? Que tal Amon, o amigo Isso estava de Alma? acontecendo em outro lugar ao mesmo tempo. Vamos fazer um flashback sobre isso mais tarde. Sim, faremos isso. Mas, além disso, como o rei Benjamim terminou seu discurso? No final do capítulo 5, ele disse que devemos tomar seu nome. Se não tomarmos sobre nós o nome de Cristo e o servir, como conhecermos a um Senhor a quem não servimos? Ele nos lançará para fora de seu rebanho e não seremos contados entre eles. E agora podemos retornar ao rebanho com essa última pergunta. Ele usa as palavras de Benjamim novamente, Se um lobo entrar no meio de seu rebanho, não o porá para fora. e essa é a pergunta final. Então nós... E o que você acha disso?
Bem, os lobos estão ao nosso redor. Sinto que são falsos ensinamentos. Satanás é muito esperto. Ele usa as mesmas estratégias desde sempre. Temos de conhecer o bom pastor para evitar que os lobos entrem no rebanho. E é comum acharmos que sabemos quem são os lobos e que, se os avistarmos, os expulsaremos. Que Sim, somos a gente se fortes e acha. espertos. Mas só o Salvador consegue. Se uma ovelha tentar expulsar um lobo educadamente dizendo: "Por que você não fica para jantar?", ele acabará sendo o jantar. Mas essa é uma maneira interessante de Sim, não é encerrar, mesmo? sabe? Como uma pergunta final. Ele ainda não terminou, é verdade, sim, como ele prestou seu testemunho? Isso é o que você leu no início. Vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida. E por esse encerramento descobrimos por que ele não repetiu o assunto quando discursou em Gideão. O capítulo 6 é um pequeno interlúdio, é bem curtinho. Diz aqui que ele batizou muitas pessoas. Novamente, ele o fez pela imposição de mãos por ordenança. Ele ordenou sacerdotes. A igreja estava crescendo. Há mais de uma estaca em Zaraenla agora. Mas o interessante é que quando ele chegou à terra de Gideão, Gideão já havia sido morto por Neor no capítulo 1. E esse povo, que era do grupo dos limitas, se estabeleceu mais distante de Zaraenla. E Alma disse a eles: que bom que vocês não são tão iníquos quanto o povo de Zaraenla. Fico feliz por serem um povo bom que segue os ensinamentos de Cristo. Penso que essas pessoas já havia aprendido, porque penaram sob a escravidão. Mais ou menos uma geração antes. Ainda era o ano 9 ou 10. O texto diz que tudo isso aconteceu no 9º ano do governo dos juízes. Será que eles se lembravam? Como foi e como foram libertados por Deus? Sim, e acho que viviam os mandamentos, por isso seu discurso foi tão diferente. Ele faz um discurso muito mais encorajador sobre a expiação do Salvador. E quais são as outras diferenças? Essas pessoas eram lideradas por Gideão. E como Gideão morreu? Foi morto por Neor. Falamos sobre isso no capítulo 1 de Alma. Então Alma, que era o juiz supremo e quem condenou Neor à morte, agora está voltando para aquela cidade. E ele não chegou se achando: sou o seu herói. Acho que Alma foi bem modesto aqui. Ele não quis lembrar as pessoas de como aquilo foi difícil, embora todos, tenho certeza, tenham passado por um longo período de luto e saudade de Gideão. Mesmo que ele fosse bem idoso quando morreu, a forma como morreu deve ter sido um ponto de alienação e frustração para essas pessoas que tinham vindo da terra de Nefe com Gideão e a chamavam de cidade de Gideão. Bem, é muito interessante que você tenha mencionado isso, porque observe que ele diz que não foi até eles porque era o juiz supremo. Portanto, embora ele seja modesto, embora esteja dizendo: eu não matei o homem que matou Gideão, não mandei matar o homem que assassinou seu grande líder. Tinha outros deveres. Mas ele deixou referência: eu era o juiz principal, mas agora me retirei dessa posição. E eu quis vir e pregar para vocês. E estou muito feliz por poder vir como sumo sacerdote e compartilhar a mensagem do evangelho de nosso Salvador com vocês. E foi exatamente isso que ele fez. É simplesmente lindo. Mas no versículo 3, adoro como Alma falou: vim com grandes esperanças. Ele foi um homem esperançoso. Sabemos que Alma é fiel. E ele começa dizendo: vim com grandes esperanças e muito desejo de constatar que vós vos haveis humilhado perante Deus e que haveis continuado a suplicar-lhe a graça, de constatar que sois irrepreensíveis perante ele. Não era uma crítica. Aquele não era seu lar. Eles estavam tentando se integrar. De certa forma, eram imigrantes, Sim, eles eram. estranhos àquela cultura. E que não estais no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zaraenla. Eles estavam vivendo um dilema, o que significa estar dividido entre duas situações. E quando você se depara com um dilema, é uma escolha. Você tem de ir por um caminho ou por outro. E Alma está dizendo: não quero que vocês sejam divididos como eles foram. Ele diz no versículo 6: espero que não tenhais posto o coração nas riquezas e coisas vãs do mundo. Espero que não adorem as coisas feitas por suas mãos. Isso é muito poderoso para nós também. Sinto que poderia ser um discurso de conferência geral em 2024.
Adoro o fato de ele não estar apenas esperançoso, mas agora ele tem confiança. E ele diz: confio que vocês farão assim. Confio em vocês. Não é maravilhoso receber a confiança de alguém? E por confiar neles, acho que o Espírito permitiu que ele ensinasse sobre seu Salvador. Mas há algumas coisas novas aqui. Vamos identificar as coisas que ainda não ouvimos conforme formos lendo. Versículo 7. Eis que ainda não está longe o tempo em que o Redentor viverá e virá ao meio do seu povo. Portanto, isso foi cerca de 83 anos antes do nascimento do Salvador. Isso mesmo. E ele diz no versículo 8: não digo que ele ficará conosco no tempo em que habitar seu tabernáculo mortal, mas ele viria após sua ressurreição. E eu fui atrás, verifiquei isso, foi Leí quem disse isso. Já vimos 3 ou 4 vezes aqui que ele viria, mas não durante sua vida mortal. É verdade. Alma reforçou isso. Ele disse que não sabia muito mais a respeito, mas segue com: arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor e andai em suas veredas, que são retas. Eis que o reino do céu está próximo. De quem citou isso? Eu não sei, foi de quem? Foi Isaías quem disse para endireitarem as veredas. Ó, claro que foi, sim, sim. E sabe quem mais citou isso? Esse trecho em que Alma diz: arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor e andai em suas veredas, que são retas. É a mesma passagem de Isaías, capítulo 40, que João Batista usou. E Leí diz que um profeta viria para preparar o caminho para o Messias, e que ele chegaria e clamaria do deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Alma conhecia essa passagem. São as palavras de Leí. Sim. E que profetiza do nascimento do Salvador. Ele fala sobre o nascimento no versículo 10. E eis que nascerá de Maria. E isso também faz parte da profecia do rei Benjamim. O anjo lhe diz: seu nome será Maria. Então, ele continua e diz algo que só seria dito se estivessem vivendo em um continente diferente, em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Todo cristão sabe que ele nasceu em Belém, mas quem estava àquela distância, tão longe de onde Jesus nasceria, falaria na terra de nossos antepassados. E qual é a distância entre Belém e Jerusalém? 10 ou 12 quilômetros, mas voando deve ser bem menos. A menção a Jerusalém não era apenas a cidade, mas a todo o território. Sim, a As região. pessoas vinham à região, tanto para a cidade murada, ao templo, quanto aos arredores, e tudo aquilo era chamado de Jerusalém. Entendi. Sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido, e uma sombra a envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo, e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Nos versículos seguintes, 11, 12 e 13, temos a menção à expiação, um resumo da expiação de nosso Salvador. Quando você me pediu para procurar algo novo, não imaginava que encontraríamos isso aqui. Não lembro de outra referência ao Salvador tomando as dores e enfermidades de seu povo. Acho que essa passagem é exclusiva ao livro de Mórmon, bem aqui em Alma. Benjamin falou sobre a redenção, mas não com tanta clareza ou em termos tão amplos como esses. Isso é maravilhoso. E começando no versículo 11: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Então, o que vemos aqui de diferente? Quero dizer, sabemos que ele sofreu na cruz. Ele sofreu no Getsêmani, mas quando diz que ele sofreu por tudo, Quando João Batista foi decapitado, disse que ele tentou ir embora sozinho para orar e lamentar essa perda. E quando ele diz: ai de vós, hipócritas, tenho certeza de que ele estava sofrendo. sabendo que, mesmo que ainda não o tivesse feito, logo suportaria e saberia. Essa é a expiação infinita. Nós, com nossas mentes finitas, mal podemos compreendê-la. E como sabemos, ela é infinita provavelmente em um número infinito de maneiras, mas certamente se aplica infinitamente a todas as dores e sofrimentos, e a todo o tempo e lugares e a todas as pessoas. E é por isso que ele tem o poder de nos redimir. Bem, e a palavra redimir significa comprar de volta, como já dissemos antes, ele pagou o preço. E por causa disso, tanto as leis da justiça quanto da misericórdia podem ser aplicadas. E o versículo 12 diz que ele está cheio de misericórdia. A lei da misericórdia permite que ele saiba, como diz no 12, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades.
Sempre penso que a palavra socorrer poderia significar só correr. Não é só correr para ajudar. Socorrer significa correr para oferecer alívio, Estou para aqui vir para em seu ajudá-lo, auxílio. estou aqui por você. Então, no versículo 13, ora, o Espírito sabe todas as coisas e pode apagar nossas transgressões. Essa é a parte poderosa. Então, no versículo 14, ele volta ao tema do rei Benjamim, quando fala sobre nascer de novo. Sim, e no convênio de Benjamim, se você não tomar sobre si este nome que nos é dado, Será apagado. será apagado. É exatamente isso, você está Mas certo. Ele somente citou o por rei meio dele, Benjamim. exceto se for transgressão. Sim, apagado pela transgressão. Então, no versículo 14, ele diz: deveis arrepender e nascer de novo. O que é nascer de novo? Isso está no discurso do rei Benjamim? Ah, sim, já falamos sobre isso centenas de vezes. E no capítulo 5, eles nasceram de novo. Eu adoro o versículo 15. Sim, digo-vos, vinde e não temais, e deixai de lado todos os pecados que facilmente vos envolvem. O homem natural está sempre conosco e nos leva à destruição. Você sabe, essas coisas são tão prejudiciais. Assim como a alma nos prometeu os infinitos poderes e benefícios da expiação, ele agora quer que também exerçamos da melhor forma possível nosso completo arrependimento. E não apenas as coisas grandes, mas ele diz para deixarmos de lado todo o pecado e as coisas que facilmente nos desviam. Portanto, essas são as pequenas coisas, mas temos que ser puros em todos os aspectos e fazer o melhor que pudermos, porque essas pequenas coisas nos levarão à destruição. Mas como podemos nos livrar delas? Podemos fazer isso se estivermos dispostos a arrepender-nos e entrar em um convênio. E essa palavra disposto, veremos isso na linguagem do convênio. Alma a usa nas águas de Mórmon. Alma e E agora Benjamim estamos a usaram. recebendo-a bem aqui. Jesus a usará nas orações sacramentais. Veja, não diz que garantiremos que cumpriremos absolutamente todos os mandamentos. Não podemos fazer uma promessa como essa, mas o que podemos prometer é que estamos dispostos, que realmente queremos isso. Então, novamente, acho que Benjamin usou essa palavra e Alma quer reforçar isso enquanto eles renovam esse relacionamento de convênio. Em seguida, Alma insere uma pergunta, Jack. Não tivemos muitas, mas tem aqui no versículo 17. E agora, meus amados irmãos, credes vós nestas coisas? Isso é bom. E quero mencionar os irmãos aqui. Esse texto foi traduzido por Joseph Smith e, portanto, usou o vocabulário de Joseph Smith. E em uma das cartas que Joseph escreveu para casa, em dezembro de 1838, da cadeia de Liberty, ele diz: agora, irmãos, e quando digo irmãos, refiro-me a homens, mulheres e crianças que acreditam em Cristo. Portanto, acho que quando lemos essas Isso está palavras claro. aqui, estamos falando de discipulado. Não estamos falando de gênero. E ele está dizendo: vocês acreditam nessas coisas? Ele está perguntando a todos que o ouviam. Alma termina respondendo a sua própria pergunta. Credes vós nestas coisas? Eis que vos digo que sim. Sei que acreditais nelas, porque percebo que estais nas veredas da retidão. Ele os elogiou, dizendo: percebo que estais endireitando as suas veredas. Percebo que vos foi dado conhecer pelo testemunho de sua palavra. Usa várias vezes a palavra percebo, porque está agindo como testemunha, validando aquilo. Dizer que ele percebe é uma maneira de dizer que reconhece o esforço das pessoas em agir daquela maneira. E reconhecer esses detalhes é uma forma de agradecer e elogiar. Alma faz isso muito bem aqui. E Alma percebeu tudo isso por meio do dom do Espírito. É por meio do Espírito Santo que ele está recebendo um testemunho de que eles estão dispostos a se tornarem discípulos mais fortes de seu Salvador. Então, o que ele quer fazer? Versículo 22. Irmãos, eu vos disse estas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com que Deus. andeis irrepreensivelmente perante ele, para que andeis conforme a santa ordem de Deus, segundo a qual fostes recebidos. A santa ordem é o sacerdócio maior. Esses são os convênios do templo. É a lei da consagração. Quero que vivam com humildade. E é aí que ele entra no versículo 23. Quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade.
Lembra um pouco com o rei Benjamim de novo, não é? Parece mesmo. Observe que ele não exagera. Queria apenas os despertar para o senso de seu dever. Isso mesmo. Esse é o primeiro passo. Simplesmente saber que existe um dever e qual é o dever. Às vezes, não aprendemos até que estejamos realmente fazendo as coisas e vemos como elas funcionam. E ele termina esse belo sermão com uma bênção sobre suas cabeças. Começando no versículo 25. E que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, para que possais finalmente sentar-vos no reino do céu, para não mais sairdes, com Abraão, Isaque e Jacó e os santos profetas que existiram desde que o mundo começou, conservando vossas vestimentas imaculadas, assim como as deles são imaculadas. Você já participou de reuniões em que foram dadas bênçãos apostólicas? Eu já. Acho que muitas pessoas já. Espero que a maioria sim. E os apóstolos aproveitam essa oportunidade como uma parte especial de sua mordomia. E eles são diferentes, cada um deles. E Alma ainda diz: E agora que a paz de Deus descanse sobre vós e sobre vossas casas e terras e sobre vossos rebanhos e manadas. E termina com: E assim falei. Amém. Gostei demais que ele também deu essa grande bênção de esperança. E ela pode ser estendida a todos nós. Todos nós podemos receber mais entendimento sobre Jesus Cristo ao nos esforçarmos para nos achegar a Ele. E conservar nossas vestimentas imaculadas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém.